Boa noite. Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, semana meio tumultuada aqui em casa, tá mexendo com algumas coisas aqui, ficou meio... Tá tudo muito em ritmo de reforma. Tudo bem com vocês? Lembrando no evangelho de hoje, eu não estou aqui com acesso direto aqui ao YouTube, gente, tá com o Facebook, então eu vou ter uma certa dificuldade de interagir com vocês hoje. O tema de hoje é reconciliação com os adversários e a nossa mensagem é do livro... Deixa eu ver aqui... Caminho, Verdade e Vida é a primeira mensagem, o tempo. Então hoje é o nosso tema. Como é que vocês estão? Lembrando que o Evangelho, a gente utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo, utiliza um livro de mensagens, pode ser o Pão Nosso, Vinha de Luz, Luz, Verdade e Vida, ou pode ser também Sinal Verde, ou outro livro, né? Minuto de Sabedoria, um livro que vocês possam utilizar para como meditação, né? Como preparação de ambiente. Não esqueçam também de preparar a água fluidificada, que é utilizada para que a gente se refaça energeticamente, né, da semana, se fortaleça, melhore a nossa imunidade, a nossa saúde, tá bom? Então, 9 horas e 1 minuto, vamos começar. Então, vou pedir que vocês se recolhem em pensamento, elevem seu pensamento à espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, aos nossos mentores. Que nessa noite de hoje, de Evangelho, a gente possa nos sintonizar com os amigos da espiritualidade, trazendo assim as suas vibrações de amor, de carinho, de refazimento, de fortalecimento e de amparo em momentos difíceis. Que os nossos lares sejam faróis da espiritualidade, onde os nossos amigos da espiritualidade saibam que ali naquela casa é praticado o Evangelho no lar, que ali é um local onde as mentes se unem em favor da humanidade e de todos aqueles que necessitam. Que nessa noite de hoje o nosso Evangelho possa alcançar todos os necessitados, todos aqueles que precisam, que seja um momento de fortalecimento dos nossos lares, fortalecimento da nossa vontade, fortalecimento da nossa saúde, do nosso bem-estar, e seja também um momento onde os nossos amigos espirituais façam uma limpeza energética, uma limpeza espiritual nos nossos lares, recolhendo os nossos amigos espirituais que, caso necessitem de ser levados às colônias de instrução, de acolhimento, bem como todas as formas de pensamento sejam retiradas do nosso lar, deixando ele limpo, energeticamente equilibrado e tranquilo. E que essa limpeza fluídica espiritual alcance também os nossos parentes, os nossos irmãos, durante todo esse Evangelho. Que assim seja. Então a mensagem de hoje é o tempo. E diz assim: aquele que faz caso do dia, patrão, senhor o faz. Paulo Romanos 14, ao 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção, constituindo a criação universal patrimônio comum e razoável de todos, que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho,
Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nós, nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das encarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldades na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Fazendo uma reflexão sobre esse texto, no momento que a gente vive hoje, onde a gente trabalha muito visando lucro, visando conquistas, visando conseguir coisas, fazer coisas, e a gente tudo muito no lado material, né? Tudo para gozar essa vida humana que nós temos aqui. E trabalhamos muito pouco para o nosso aperfeiçoamento espiritual e moral. O que a gente observa é que a gente dá muito tempo para coisas que não nos trarão no futuro benefícios realmente verdadeiros e pouco tempo para coisas que nos dariam uma recompensa maior no futuro. Que recompensa é essa? Recompensa pelo trabalho espiritual bem feito, pela mudança espiritual bem feita, pela reforma íntima, pela reforma moral, pelo auxílio às outras pessoas, pelo auxílio a si, pela compreensão do momento que está vivendo, de como ele pode ajudar, como ele pode ser melhor. Então, de utilizar o nosso tempo realmente em nosso benefício, mas voltado para a espiritualidade, voltado para o mundo maior. Eu posso ter uma vida material muito boa, eu posso ter uma vida financeira muito boa, eu posso ter uma vida econômica, social, tudo muito boa, desde que ela tenha como objetivo maior o meu progresso, minha elevação. Por exemplo, eu trabalho para ter uma vida financeira melhor, para que esse dinheiro auxilie a minha família, a mim e as pessoas que estão em volta, melhore a qualidade de vida das pessoas, melhore a qualidade educacional das pessoas, façam com que as pessoas se sintam melhores. Então, tudo que eu faço, ele tem como objetivo uma melhora da qualidade de vida, uma melhora da qualidade espiritual das pessoas. Eu trabalho em prol de algo maior. E não simplesmente algo ganancioso, mesquinho, desesperado para bater metas, conquistar mais e mais coisas materiais, e no final eu vou ter um quarto entulhado de coisas que eu não vou usar e que não vão me servir para nada. Então a gente tem que aprender a utilizar melhor o tempo de uma maneira mais saudável, mais verdadeira, mais sincera, para que isso traga para mim de verdade um progresso, uma elevação espiritual e qualidade de vida, né? E qualidade de vida material e espiritual. É interessante você começar a refletir sobre isso, a gente faz essa reflexão sobre isso, né? E isso está muito ligado ao texto que eu vou ler para vocês aqui, do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que é a reconciliação com os adversários. Esse aqui, eu estou pegando a versão do Guilhom, né? Guilhom, que é uma outra versão, capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz assim, né? Reconciliação com os adversários, item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível
com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministério da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Mateus 5, 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio além do túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem o espírito mau, espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente atormentar, ferir nos seus interesses ou de suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoado. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Todavia, toda causa fundada de ulterior animosidade por essa forma de um inimigo esgarnecido neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário. Não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então esse texto ele parece duro, pesado, né? Mas tudo é ação e reação, né? Tudo é consequência de atos e comportamentos que nós mesmos tivemos. Então, quando eu perdoo alguém, Deus me protege da falta do perdão do outro. Vamos pegar um exemplo. João e Pedro brigam. E nessa confusão, João perdoa Pedro. Pedro não perdoa João. E ele começa todo um processo de perturbar a vida de João, né? Vai querer atrapalhar a vida de João. Só que Deus protege João. Por quê? Porque João perdoou, Pedro não. Então Pedro vai levar essa dor no coração, esse sentimento de raiva e de ira. Mas isso não chega a João, por quê? Porque houve o perdão. Então quando ele fala que a gente tem que se reconciliar o mais rápido, em vida, voltando a mensagem do tempo. A gente não pode deixar para amanhã. Não, na outra vida eu resolvo, depois eu vejo isso, amanhã quem sabe. Não, nunca deixe para tarde aquilo que você pode resolver pela manhã. Nunca empurre com a barriga as coisas. Você pode resolver agora, resolve agora. Tem que se reconciliar, resolve agora. Mas ele não vai me perdoar. Perdoa você. Peça desculpas você. Porque quando eu
eu peço desculpas. Ah, mas eu não tenho culpa nenhuma. Não importa. Quando você, mesmo você não tendo culpa de algo, mas você pede culpa para que aquilo pare ali, aquilo não dê continuidade, você corta aquela vibração negativa. Se o outro não perdoar, se o outro não aceitar, é ele, né? É uma consequência dele mesmo. Você caminha, você progride, você se eleva espiritualmente e o outro segue o caminho dele longe de você. Então, como ele diz, Deus permite isso para que ambos, né, ambos irmãos, vamos dizer assim, se reconciliem. Um perdoe o outro, um trate o outro melhor. Então a gente não foge das nossas responsabilidades. Deus não permite que nós fujamos. Não é Deus que perdoa ou pune, mas é a nossa consciência, são os nossos atos que vão provocar esse tipo de ação e reação. Então é importante, né, como ele falou aqui, quando ele diz que Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível. E é bem aí, né? Quanto mais a gente se reconcilia, quanto menos a gente provoca intrigas, culpas, remorsos, dificuldades, quanto menos mágoas nós carregamos no nosso coração, quanto menos dores nós levamos no nosso coração, mais leve é o nosso fardo, mais leve é a nossa vida e mais cedo eu chego às esferas maiores, né, espirituais maiores. Então aprenda, né? Aprenda a se reconciliar com as pessoas. Esse negócio, mas eu tenho personalidade, eu não perdoo. A única pessoa que vai estar sofrendo é você. E não esqueça, falta de perdão é falta de remédio. Muitas coisas na nossa vida nós poderíamos resolver com o simples ato de perdão ao outro e perdão com a gente mesmo. Eu preciso perdoar o outro e preciso perdoar a mim também, né? Muitas vezes eu faço coisas e depois eu falo assim, eu não me perdoo. Por que eu não me perdoo, né? Se naquela hora, naquele momento eu fiz por ignorância, por uma visão errada de vida, por não entender muito bem o que está se passando, e hoje eu tenho essa compreensão, eu vou me perdoar. Eu não sabia. O importante é que eu não recaia nesses erros, eu não recaia nessas dificuldades, mas sim aprenda a lidar com tudo isso, lidar de uma maneira melhor, mais tranquila, mais humana, né? Mais sossegada. Isso vai fazer com que eu tenha uma vida mais tranquila, né? Olha só como é importante esse ato de perdão, né? De reconciliação, de você falar para outra pessoa, para o seu adversário, me perdoa, me desculpa, vamos nos tornar amigos, vamos deixar esses problemas de lado e vamos ter um outro tipo de relação mais amistosa. Isso faz uma diferença enorme na nossa existência. E a gente vê, principalmente nos dias de hoje, a quantidade de pessoas que acabam criando atritos, né? Criando dificuldades um com o outro, porque não pede uma desculpa, não tem a humildade de chegar lá e falar, olha, errei. Ah, mas eu não errei, mesmo que não tenha errado, pede desculpa, sabe? Ah, tá certo, errei mesmo, perdoa. Leva, sabe? Apaga isso da cabeça, deixa isso de lado. Começa a olhar a vida de uma maneira mais tranquila, mais amável, né? Mais reconciliadora, né? Mais harmônica. Isso vai fazer uma diferença tanto para você quanto para mim muito grande. E a gente traz na nossa inconsciência, né, essas dores, essas angústias do passado, que muitas vezes a gente não sabe por que sente isso, mas são remorsos, são sentimentos mal resolvidos que a gente tem que começar a trabalhar, né? E a gente trabalha primeiro com auto-perdão, trabalha depois reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas dificuldades, trabalhando a nossa transformação íntima, nos tornando pessoas mais compreensíveis, mais mansas, né? Para que a gente possa de fato e sinceramente
ter um nível de relacionamento, de convívio muito maior, né? Muito mais prazeroso, muito mais tranquilo, muito mais amoroso. Isso vai fazer uma diferença muito grande, né? O evangelho no lar, ele tem essas características, né? De fazer a gente refletir a vida de uma outra maneira, da gente refletir a vida de uma maneira mais tranquila, mais amável. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua existência, na tua saúde, no teu convívio, na relação com as pessoas. Vai ser algo que você vai perceber como as coisas mudam, né? O Evangelho no lar tem essa capacidade de mudar as energias da casa, as vibrações da casa, o lar, né? E isso é muito importante nesses dias que nós estamos vivendo, né? Nessas atribulações, o Evangelho ele funciona como esse processo todo. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Hoje eu não pude interagir do jeito que eu queria com vocês, porque eu estou meio que improvisado aqui no espaço aqui, para a gente, para ter uma melhor qualidade de vida também, da minha mãe e tudo. A gente deu uma mexida na casa, para ficar mais confortável e para a gente ter um espaço maior para trabalhar também, para fazer os vídeos, e isso é muito legal. Hoje, depois vocês vão ver, eu fiz um vídeo hoje para a escola. Eu vou aproveitar aqui para corrigir uma informação do vídeo que eu fiz sobre saúde mental. O Estevão, ele é professor mediador da escola Piratininga 2, não Piratininga 3, né? Porque eu fiz hoje um vídeo para a escola Piratininga 2 falando sobre a questão de saúde mental para os professores, para os funcionários. Eu postei também no Facebook. Ficou um vídeo até bacana, da forma que foi abordado, mas eu queria ver essa correção, tá? O Estevão é professor mediador, ele não é supervisor, coordenador lá, e a escola não é Piratininga 3, é Piratininga 2. Então, feita essa correção, queria agradecer muito a vocês por terem participado novamente desse evangelho, a Neide, a Zineide, a Cristiane, a Bárbara, o Edinho, a Eunice, a Mercy, mais algumas pessoas que eu não estou conseguindo aqui visualizar. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo, mas depois eu agradeço a vocês todos aí depois que eu terminar, eu mando uma mensagem agradecendo a todos vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e fluidificação da água. Então tá a Elaine, a Neide, a Helenice, a Mércia, a Jaqueline, a Cleide, minha tia, a Andressa, Afonso também. O seu filhinho já está, né, com quase, já está 1 ano, né, Ana? Acredito, já está com 1 ano, o filho dela, que faz parte lá do centro também. A Cristina, a Cristiane, a Andréia, a Maria Carolina. A Maria Carolina é minha prima, né? Lá de Batatais, que voltou dos Estados Unidos também. Espero que seja tudo bem com vocês, né? Obrigado por estarem assistindo, participando. E vamos. O Rubens também que entrou agora. Lembrando vocês que aos sábados eu estou com um grupo de terapia pelo Meet. Ele começa às 8h30 da noite, às 20h30, e vai até por volta das 10 horas. Se tiver interessado em participar, entre em contato que eu passo o endereço da sala para vocês participarem dessa terapia em grupo, tá? Tá sendo bacana. A minha mãe também entrou agora, então vamos levar os meus pensamentos à espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, agradecendo a todos eles a oportunidade de estarmos hoje reunidos, e que possa todos os amigos das falanges socorristas, de Bezerra de Menezes, de Meimei, de Sheila, Maria Santíssima, que possa ir à casa de todos vocês que assistiram esse evangelho, participaram, refazendo as energias espirituais do lar de vocês, levando um tratamento espiritual,
refazendo a sua energia física, mental, corporal, para que vocês tenham uma semana alegre, feliz, próspera, cheia de realizações. Pedimos também aos amigos espirituais que depositem nas águas que estão nos recipientes sobre a mesa fluidos de energia, de refazimento, remédios curadores, revitalizadores, a nossa energia física, mental e espiritual, aumentando a nossa imunidade física, espiritual também, que a gente tenha força de superar as dificuldades, todos os problemas que estamos passando hoje. E que a gente possa ter nessa semana uma semana de paz, tranquilidade e muita fé. Muito obrigado. Compartilhem o vídeo, compartilhem nosso canal para que a gente possa ter maior visibilidade. Agradeço muito vocês. Essa semana eu tive algumas dificuldades com relação à aula do curso preparatório, mas semana que vem nós voltamos normalmente. Então, como eu falei para vocês, no sábado, o grupo de terapia das 20h30 às 22 horas. Quem tiver interessado, entre em contato que eu passo o endereço da sala do Meet e espero por vocês. Tenham uma ótima semana, que Deus vos abençoe e até lá.